Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do nosso canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz nesse dia. Hoje nós vamos falar sobre as revoltas nativistas do Brasil colonial. Nosso objetivo é compreender a dinâmica social imposta pelos colonizadores portugueses no Brasil colônia. Para Nicolete, os movimentos nativistas constituíram em revoltas isoladas ocorridas no Brasil colônia, no início do século XVIII. Essas revoltas se amiudaram a situações de conflito entre os filhos da terra e os chamados reinóis, que compõem um quadro que faz parte do sentimento nacional que inclui diversos movimentos em diversas regiões do país. Entre elas podemos citar a Revolta de Beckman, no Maranhão, a Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, a Revolta dos Emboabas, em Minas Gerais, e a Revolta dos Mascates, em Pernambuco. Essas revoltas, como o próprio nome nos permite entender, as revoltas nativistas do Brasil colonial, têm algumas características básicas. Por exemplo, só o nome permite dizer que, entre as suas características, não está a opção de criar uma nação. Não tinha um cunho separatista, não tinha um cunho de independência. Era feita por grupos da elite e foi feita de diversas maneiras, em locais diferenciados, contrários a alguns aspectos do chamado Pacto Colonial e também da imposição da coroa. E, por fim, lutava por melhor condição dos colonos na colônia. Conforme Daniel Neves, a revolta de Beckman foi uma revolta organizada pelos homens bons de São Luís. Homens bons como era conhecido a elite, os homens da elite no Brasil colônia, por conta de sua insatisfação com medidas tomadas pela coroa em questões relacionadas ao comércio e ao trato com os indígenas. Entre seus aspectos, podemos citar atrito pelo direito de escravizar os índios. Existia um profundo atrito entre os latifundiários, ou seja, os fazendeiros, e os padres jesuítas. Também ocorreu um atrito no sentido da criação da Companhia do Comércio, que mantinha o monopólio do comércio e, segundo os homens bons, a elite maranhense, o preço era caro e o produto era de péssima qualidade quando chegava ao Maranhão. Então, com isso, há um descontentamento das elites devido ao alto preço e, como falamos, a baixa qualidade dos produtos. Qual era o objetivo da revolta de Beckman? Era escravizar os índios e eliminar de vez por toda com a CIA de Comércio do Maranhão. Entre seus líderes temos Manuel Beckman e Thomas Beckman. Resultado: qual foi o resultado dessa revolta? Os líderes foram enforcados, consequentemente os jesuítas retornaram e a CIA do Comércio continuou fazendo a sua atuação, embora sem o direito ao monopólio. O outro movimento é a chamada Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre 1707 e 1709. A Guerra dos Emboabas foi um confronto travado pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na região do atual estado de Minas Gerais. Entre os seus destaques, podemos ditar: conflito se deu entre os bandeirantes paulistas, descobridores do metal precioso, e os emboabas, que eram pessoas ligadas aos portugueses que chegaram no local após o descobrimento.
local que se deu esse conflito, Capão da Traição, região do atual estado de Minas Gerais. Resultado, houve um grande massacre dos portugueses sobre os paulistas, houve a criação da capitania de Minas Gerais e, posteriormente, os bandeirantes paulistas, que foram derrotados, partiram para o Brasil Central, onde foi descoberto o ouro no Mato Grosso e no estado de Goiás. Guerra dos Mascates também é outro conflito chamado de guerra nativista, que não tem o cunho separatista. O cunho é melhorar as condições sociais na colônia. Para Souza, a Guerra dos Mascates ocorreu entre 1710 e 1711 em Pernambuco. Foi um conflito entre os senhores de engenhos e os comerciantes de Olinda. Estes últimos, denominados de mascates, eram em sua maioria portugueses e podemos apontar alguns aspectos do conflito. Foi um conflito entre Olinda, fazendeiros, e Recife, comerciantes. Tinha causa básica. Recife buscava autonomia política e Olinda não aceitava. Entre os seus participantes podemos citar os comerciantes portugueses e os latifundiários da cidade de Olinda. Resultado, Recife confirma sua autonomia e torna-se a capital de Pernambuco em 1714. Por último, a revolta de Vila Rica, a famosa revolta de Filipe dos Santos, foi uma das primeiras reações dos descendentes de Portugal contra a metrópole portuguesa, contra a forma de exploração, contra o pacto colonial, contra a exploração colonial. Então, entre seus destaques, podemos citar a luta contra o estabelecimento das casas de fundição, ou seja, a casa de organização de cobrança de organização portuguesa, redução de vários tributos, entre eles o quinto, abolição dos monopólios comerciais do gado, fumo, aguardente e sal. Tinha como líder Filipe dos Santos e o resultado foi a condenação e o enforcamento, além do esquartejamento de Filipe dos Santos. Considerações finais sobre as revoltas nativistas, o próprio nome nos indica. As revoltas não apresentam um cunho ideológico nacionalista ou separatista. As revoltas buscavam melhores condições de vida na colônia. Meu muito obrigado e até o próximo. Dê um joinha e até o encontro possível.